Olá, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar aí as responsabilidades do polo ou da universidade em relação ao aluno, tá? Eu já gravei um vídeo anterior a esse, tá bom? Então vai lá, verifica quais são as responsabilidades do aluno, porque você também tem responsabilidade. Então, vão ali metade do aluno, metade do polo ou da universidade, ok? Então, eu vou falar aqui das cinco passos, cinco responsabilidades aí importantes que o polo. Por que eu falo polo? Porque muitas das vezes, quando o aluno deixa eu me apresentar, né, gente? Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou a professora Nádia, eu sou pedagoga e assistente social, especialista em educação à distância, mestre em ciências, já trabalhei mais de 10 anos com ensino à distância em 3 grandes universidades, e eu vim aqui, e assim, eu montei esse canal porque durante os 3 universidades que eu trabalhei, tinha muito aluno com muita dúvida que me procurava, inclusive ainda me procuram, mesmo depois que eu não trabalho atualmente em nenhuma universidade, com muita dúvida, né? E muitos alunos me procuravam e falavam, Nádia, eu gosto muito do jeito que você explica bem, você é clara. Então, eu montei esse canal aqui com várias dicas de vídeos sobre atividades complementares, TCC, artigos, enfim, tem várias coisas aqui e eu gostaria muito que você que é novo ou, né, que está em algum grupo da universidade que você frequenta, você compartilhasse esse vídeo aí para ajudar, porque tem muito aluno aí perdido, gente, tem muito aluno que tá precisando de ajuda e é por isso que eu tô aqui e eu acho que, né, você não tem que ser muito egoísta, né, só tá aqui e tirar suas dúvidas, não, compartilha, porque você vai ajudar muitas pessoas que estão perdidas e tá pensando até mesmo em desistir do curso e eu oriento não desistir do curso, tá bom? Então, voltando esse vídeo aqui para falar quais são ali as responsabilidades do polo ou da universidade mediante o aluno. Por que eu falo polo ou universidade? Quando você faz matrícula, né, geralmente fala ali a matrícula quais são as estruturas daquela universidade, né, o que a universidade oferece. Só que muitas das vezes você não vai estudar propriamente na universidade. Você vai estudar dentro de um polo, né, que tem ligação com a universidade, né? Então, criado ali, tem um polo na sua cidade que é ligado a, por exemplo, a Unip, a Cruzeiro do Sul, a FMU, sei lá, a PUC, enfim, né? Tem várias universidades aí. Então, você comprou ali tudo aquilo que, de repente, aquele marketing falou, que você ia ter tutor, que você ia ter orientador, e aí quando você chega no polo, muitas das vezes você não tem nada disso. Então, é por isso que eu já gravei um vídeo falando para vocês, orientando vocês, para quem já ainda fez matrícula nem nada, antes de fazer matrícula, você conhecer o polo, você conhecer se tem tutor, quais são os horários que funcionam, enfim. Isso é um tema para um outro vídeo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Então, é importante o polo, né, ou a universidade, ter, para quem está iniciando, uma aula inaugural. O que é aula inaugural? É para explicar para o aluno, né, como funciona a plataforma. Então, o aluno precisa ir. Então, assim, aí é responsabilidade do polo. Se você não for nessa aula inaugural e não ir procurar o polo, de repente no dia que vai ter essa aula inaugural, que vai ter talvez um tutor lá, você não possa por algum motivo. Então, o que você tem que fazer? Chegar até o polo ou na universidade, falar, olha, esse dia talvez eu não posso, não tem nem como, eu me esforcei, não tem como eu estar, mas qual o dia da semana que eu posso estar vindo para eu poder entender sobre tudo que você vai estar falando agora? Então, é interesse do aluno conhecer sobre a plataforma, tá? Então, você precisa entender sobre a plataforma. Tá, então tem universidades que usam a plataforma Moodle, tem universidades que usam o Blackboard, né? E mesmo que seja Blackboard, por exemplo, a Cruzeiro do Sul usa Blackboard, ela tem um formato, né? Um formato diferente do formato da Unip, que a Unip também é Blackboard. Então, assim, você que é aluno de um dos dois ou de outras universidades, entenda qual que é, né, a sua plataforma e precisa entender toda a sua plataforma, como entra, onde que você vê calendário, onde que você vê suas disciplinas, onde que você consegue
participar de fórum, onde você consegue verificar coisas da secretaria, enfim, você precisa entender. Então, você vai nesse dia inaugural ou a universidade precisa ter, né, esse dia inaugural, ou necessariamente não precisa exatamente ser um dia inaugural. De repente, aí a universidade disponibiliza um tutor para estar de plantão, para quando o aluno quiser, né, ou quiser entender, vai lá e marca e entende sobre a plataforma, mas tem que ter. E isso é responsabilidade seja do polo ou da universidade, tá? Ambos, na verdade, tem que ter. Você tem que cobrar sobre isso. Tem que ter alguém para te explicar sobre a plataforma, tá? Então, é o primeiro, responsabilidade do polo ou da universidade. 2, para novos alunos, então, por exemplo, a aula inaugural, ela vai ajudar tanto para novos alunos, porque há uma diferença entre novo aluno que não conhece nada da plataforma e também a diferença para aquele aluno que já conhece a plataforma, mas de repente ele está entrando e no semestre, por exemplo, seguinte, ele vai ter alguma atividade, né? Ele vai ter alguma coisa diferente que não foi explicado. Então, tudo tem que ser explicado, seja para tirar dúvidas, tanto para alunos que está iniciando, que às vezes a dúvida do aluno que está iniciando é diferente da dúvida do aluno que já está, que de repente já passou um semestre, já se familiarizou um pouco com o ambiente, né? Então ele tem outras dúvidas. Então, as dúvidas desse aluno que já está, né, um semestre aí, precisa ser sanado. Então, também esse aluno que já está e tem dúvidas, precisa ser marcado ali. Por exemplo, se tem uma quantidade de alunos, vou dar um exemplo, tem uma quantidade de alunos de pedagogia que está entrando no segundo semestre, e vamos dar um exemplo que no segundo semestre vai ter uma atividade de práticas. Então, o aluno não entende sobre práticas, então é importante o polo, né, ou a própria universidade, caso você esteja na universidade, ter ali uma videoaula, ou seja, uma aula presencial, que explique, olha, você que é da pedagogia, que está chegando agora no segundo semestre, você vai ter tal atividade que é diferenciada dos questionários da disciplina, ela funciona assim, assim, assado, você vai consegue visualizar em tal local. Então, quando surge, às vezes, uma demanda de atividades e tem surgido muitas dúvidas, é importante o polo ter esse olhar, ou a universidade, para poder criar ali, ou seja, um vídeo, um workshop, ou propriamente a universidade mandar, gravar ali, eu pedi para um professor gravar, explicando sobre aquela atividade de uma forma bem clara, com exemplos, para que o aluno entenda, para que o aluno se sinta acolhido. Então, isso é responsabilidade tanto da própria universidade, quanto, em alguns casos, do polo, ok? Então, eu falo alguns casos do polo, porque se for alguma coisa relacionada à plataforma, o polo pode também fazer isso, mas a universidade precisa também dar esse suporte para o polo, porque muitas das vezes a universidade não dá esse suporte para o polo. Tá? Então, precisa ter aí essa sintonia, esse trabalho em equipe entre polo e universidade para ajudar o aluno. Então, esse é o segundo passo, explicar, né, não só para alunos que estão iniciando, mas para alunos que já estão e têm dúvida específica em alguma atividade, em alguma coisa que possa prejudicar o aluno. 3, falar também sobre, né, nessa própria explicação, falar sobre provas. Então, dependendo, se for muita coisa para explicar, porque às vezes o polo ou a universidade quer explicar tudo, né, muito detalhado para o aluno, e às vezes para não ficar lá 3, 4 horas, então pode ter a primeira aula inaugural falando sobre o sistema, depois uma aula inaugural falando sobre atividades complementares, depois uma aula inaugural falando sobre as provas. Então, aqui é uma dica que eu tô dando para o aluno, como é que funcionam as provas, né? O aluno, ele não pode, a prova, o aluno, ele vai só com a caneta, ele não leva o celular, não vai usar o computador, é uma prova que ele vai fazer, né, de escrita, enfim. Todos esses detalhes específicos ou detalhes gerais que o aluno, às vezes, no decorrer do curso tem, eu falo específico porque tem curso que tem disciplina, atividades específicas que o outro não tem. E gerais é aquilo que todos os cursos têm, que são coisas que todo mundo, todo aluno precisa ficar sabendo. Então é importante o polo com a universidade ter essa disponibilidade tanto de vídeos quanto manuais para dar esse suporte para o aluno, tá? Então isso é responsabilidade do polo. Se o aluno não for, se o aluno não fizer parte dele, como eu já gravei no outro vídeo, aí é problema do aluno. Mas que o polo ou que a universidade tem material, tem vídeo de explicação, e tem que ter. Então, eu já falei, o primeiro ponto é a aula inaugural, o segundo, explicar sobre para os novos alunos sobre a plataforma, e para os antigos, né?
atividades talvez mais específicas. 3, falar sobre como é que funcionam as provas ou algo que possa vir, seja específico ou geral. 4, também falar, né, dentro dessas aulas inaugurais ou do manuais, sobre as atividades específicas, talvez estágio, talvez TCC, artigo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nessa pandemia, muitas universidades acabaram aderindo o estágio online. O que é estágio online? Deram uma atividade para o aluno fazer para que pudesse abater a carga horária do estágio. Só que assim, ó, particularmente eu, Nádia, eu acho que fica muito sucinto isso. Por mais que o objetivo é ajudar o aluno, porque de repente estava tudo fechado, o aluno estava sem campo para poder estagiar e ele tinha data para poder terminar aquele semestre. Ok, mas eu daria o quê? Eu pegaria uma professora, uma ou duas professoras, para trazer vivências práticas, né? Sobre aquele estágio, falando de funções, trazendo exemplos para o aluno sobre como é que ele, por exemplo, terceiro setor, né? O aluno, vamos dizer assim, um aluno de serviço social, aonde que ele poderia trabalhar, quais são as atividades que geralmente, de repente, no terceiro setor, ele ia aprender a fazer, como montar um projeto social, o que é plano de atividade, o que é relatório, quais são os instrumentais que, de repente, o aluno de serviço social vai usar, a importância dos instrumentais. Então, trazer dicas práticas da vivência mesmo, não simplesmente trazer um trabalho onde o aluno vai lá, faz o trabalho, entrega e abate as horas. Eu acho que isso, de uma certa forma, não ajuda muito, ajuda no sentido do aluno não perder o semestre, mas em relação ao conhecimento, o aluno ele fica muito vago, porque quando ele termina o curso, mesmo ele fazendo estágio, ainda ele está leigo. Então, se a universidade não traz atividades, né, práticas do dia a dia, por exemplo, se é uma aluna que é pedagoga, como é que você monta um plano de aula? Qual a primeira coisa que se tem que se olhar para montar um plano de aula? Como se monta um projeto? Como se monta um projeto político-pedagógico? O que é isso? Né? Como trabalhar com o quarto ano, quinto ano? Sabe? Trazendo dicas práticas que o aluno tenha pelo menos uma noção prática, né? Assim, teórica, mas da prática, para quando ele for para campo, ele não se sentir tão perdido. Então, assim, eu acho que, pelo menos até onde chegou a mim, de alguns estagiários que me procuraram, eu achei que ficou muito raso e, assim, o aluno, de uma certa forma, vai sair prejudicado, sim, no sentido de, como eu falei, que só fazer uma atividade normal para que o aluno abata o estágio, para mim, não ajuda tanto, só ajuda no sentido do aluno não perder o semestre, mas trazer aprendizado, dependendo da atividade, não traz nada. Então, acho que é preciso rever isso, acho que os alunos precisam rever isso, os alunos precisam cobrar mais na universidade, ser mais presente, porque também eu acho que isso é algo que a universidade precisa repensar, né? Se vai continuar assim, então que tipo de atividade que eu posso fazer que vai ajudar o meu aluno, mesmo que seja na prática, ali na atividade não seja tão prático, mas que tragam coisas da prática, ok? Então é uma dica que eu dou aí para as universidades, você que estuda em algum polo, gente, vai lá até pergunta assim, qual que é o responsável do polo? Quem é o coordenador? Quem é o dono do polo? Ah, falando de tal. Eu posso te encaminhar um vídeo para você? Encaminhe esse vídeo para ele, de repente ele entra em contato comigo, a gente faz uma parceria e eu faço algum trabalho para você que ou para a universidade ou para o polo que possa ajudar você, enfim, tá? E quinto, você saber quais são os dias e horários que o polo atende. Você sabia que tem alguns cursos específicos que, mediante o conselho desses cursos, precisa ter um tutor específico? Eu vou dar um exemplo. Curso de serviço social. O nosso CRES, nosso conselho, ele exige que os polos tenham uma tutora, assistente social, para atender os alunos de serviço social. Não são todos os cursos que têm essa coisa específica, mas o serviço social tem. Então, é importante, sim, ter alguém da área da assistência, de repente você faz curso de serviço social aí no seu polo, ter alguém que possa te orientar, e te dar ali embasamento, você tem orientador ali para estágio, pela faculdade, enfim, tá, gente? Isso são coisas que é importante, isso é a universidade
que geralmente precisa repensar, e você, quanto polo, você precisa cobrar da universidade, porque o aluno, ele vai cobrar de você. Então, você precisa cobrar da universidade sobre isso. Então, eu fiz esse levantamento desses 5 pontos, tá? Então, é ter aula inaugural, ou seja, inaugural para explicar tudo como é que funciona, ou também um workshop ou uma aula para explicar coisas específicas para alunos que já estão entrando em algum semestre sobre estágio, como funciona. Coisas gerais e coisas específicas. Tem coisa que é geral para qualquer curso e tem coisa que é específica para cursos específicos. Então, o polo tem que ter aí, ou a universidade tem que ter essas orientações para que o aluno não fique perdido, não se sinta perdido. Ele precisa se sentir amparado, tá? Então, a universidade precisa pensar nisso e o polo também. E o polo ter tutor que possa ali atender, orientar, que saiba também sobre a plataforma para ensinar o aluno. Tá? Então é importante, não é qualquer coisa, pessoa que você tem que contratar, é alguém que entenda do EAD, que entenda da plataforma, que consiga tirar a dúvida do aluno. E você que é polo, que geralmente tem acesso a alguém da universidade para resolver os problemas mais pontuais, você precisa cobrar dessa pessoa para resolver os problemas pontuais, porque se você não resolver enquanto polo os problemas pontuais do aluno, você vai perder aluno, né? O aluno vai sair falando mal do seu polo, o aluno ele pode transferir de polo, ou seja, você vai perdendo um aluno, e eu acho que não é legal. Então é importante que haja ali uma parceria entre o polo e a universidade e que ambos, né, façam o seu trabalho. Então é mais ou menos aí o que eu quis deixar para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude tanto você que é aluno, você que é polo, você que é aluno. Peça, compartilhe esse vídeo para os polos de vocês, para as universidades de vocês. Vai lá até a coordenação, fala assim, olha, quem é a coordenadora daqui? Ah, falando de tal. Tem um WhatsApp dela? Tem um e-mail? Qual o e-mail? Ah, tá. Eu compartilhe esse vídeo para que ela possa entender, tá bom? E qualquer dúvida que o